Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero dar algumas dicas importantes para a vida de estudos. Hoje nós temos muitas e muitas oportunidades para estudar. Cursos técnicos, cursos superiores, diversas escolas públicas, financiamentos para estudos, etc. E nós devemos ser pessoas inteligentes para aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. E no meio disso tudo, algumas dicas são preciosas para aquelas pessoas que querem ter sucesso em seu projeto de vida, para aquelas pessoas que querem de fato aprender, desenvolver seus potenciais, se tornarem pessoas cada vez mais inteligentes. Aqui essas dicas não esgotam o assunto, mas eu tenho certeza que se vocês aplicarem essas dicas, vocês terão ótimos resultados. Primeiro, leia boas obras literárias e deixe-se envolver por essas obras. A leitura tem que ser algo constante em nossa vida. Nós devemos deixar que essas obras literárias nos impregnem, nós devemos nos deixar mergulhar nessas obras. Nós devemos ser pessoas que deixam se envolver por essas obras. E aqui eu já dou uma segunda dica. As obras literárias ajudam a ampliar a nossa imaginação, ajudam a gente a ampliar o nosso repertório linguístico, nos ensinam palavras novas, nos ensinam novas e novas formas para que a gente possa se expressar. Então aqui vai uma dica importante para vocês. Aprendam a imitar os escritores que vocês estão lendo. Aprendam a imitar expressões deles para que vocês possam se expressar. Eu vou contar minhas experiências. Eu comecei a gostar de alguns escritores e passei a imitar esses escritores. Então, imitei algumas palavras, algumas formas de se expressar desse escritor, daquele outro, até que aos poucos eu fui criando o meu próprio estilo de escrever, o meu próprio estilo de falar. Eu dou essa dica, por exemplo, a também quem é músico. No começo, imite bons músicos. Tire músicas, tente tocar como os grandes músicos, até que você aos poucos vai criando o seu próprio jeito de tocar, a sua originalidade. Então essa é a segunda dica. Além de ler as obras, que é algo que amplia nosso imaginário, nosso conhecimento, etc., imite os grandes escritores, imite grandes mestres, grandes artistas, até que você vai destravando e aos poucos criando o seu próprio estilo. Terceira dica, confissão. É importante que a gente confesse duas coisas sempre: o que nós já sabemos e o que ainda não sabemos. Precisamos ser sinceros com a gente mesmo. Será que eu tenho sido um bom aluno? Será que eu já sei esse assunto ou será que eu ainda não sei? O que eu já aprendi, o que eu ainda preciso aprender. A gente precisa estar fazendo essa confissão constantemente, essa reflexão constante. E para isso precisamos ser sinceros. Se um professor perguntar para você, você entendeu e você não entendeu, seja sincero. Diga, professor, eu não entendi. Me explique de uma outra forma, me ajude a compreender. Se você aprendeu, confesse, eu aprendi mesmo. E busque nesse processo sempre ter uma outra dica. Quarta, humildade. Toda pessoa precisa ser humilde. Humilde para entender que não sabe tudo, que nunca vai saber tudo e que sempre precisa aprender algo novo. Infelizmente, conheço muitas pessoas que deixam a humildade de fora do seu trajeto de estudos. Um bom aluno, uma pessoa que realmente quer crescer, precisa ter humildade. Eu não sei tudo, eu sempre posso aprender uma coisa nova, eu sei que mesmo até o fim da minha vida eu não vou aprender todas as coisas. Então, sejamos humildes, sejamos abertos ao aprendizado. Quinta dica, tente aprender um pouco de tudo, mas aos poucos vá se organizando para cada vez mais dedicar seu tempo para áreas do seu interesse. Quem está agora entrando no ensino médio vai ter um número ainda maior de componentes curriculares, de disciplinas, de matérias.
Tente aprender um pouco de tudo, ter um conhecimento geral, médio sobre as coisas. Porém, aos poucos, vá dedicando parte do seu tempo para se aprofundar naquelas coisas que são do seu interesse. Por isso que é importante definirmos o nosso projeto de vida o quanto antes. Então, a pessoa que quer ser jornalista, essa pessoa já precisa dedicar um tempo para estudar coisas relacionadas à área do jornalismo. A pessoa que quer ser médica, essa pessoa precisa dedicar um tempo maior para esse campo do seu interesse. A pessoa que quer ser músico, essa pessoa precisa dedicar parte do seu tempo para coisas relacionadas à música. Então, essa dica é o seguinte: tente aprender o máximo que você puder de tudo, porém, aos poucos, vá direcionando suas forças mais para aquilo que realmente é do seu interesse. E para isso, precisamos definir bem qual é o nosso projeto de vida, o que a gente quer da nossa vida. E por fim, última dica: busque contato constante com grandes mestres. Se você quer ser médico, procure ouvir pessoas craques na área da medicina. Se você quer ser jogador de futebol, procure dialogar, se inspirar com grandes craques da sua área. Assim funciona para qualquer pessoa. Busque contato com gente que entende do assunto. Busque livros, busque cursos, busque amizade, busque relacionamentos com quem realmente é bom naquilo que você quer. E assim eu tenho certeza que você vai ter suas referências e elas vão te ajudar a chegar longe, ok? Então são essas as dicas que eu tinha para vocês hoje. 1. Leia grandes obras, estude grandes obras. 2. Imite grandes escritores, grandes músicos, até você criar seu próprio estilo. Isso vai ajudar você a se expressar melhor, a desenvolver sua criatividade, etc. Terceiro, confesse o que você sabe e o que você não sabe. Seja sincero. Quarto, seja sempre humilde. 5. Tente aprender um pouco de tudo, mas dedique seus principais esforços para aquilo que você realmente tem interesse. E 6. Busque contato constante com grandes mestres, ok? Qualquer dia eu volto aqui com mais dicas de estudos para vocês. Um abraço e até a próxima.